Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Muito bem, meio-dia mais 4 minutos, eu fui e já voltei. É o tempo ali de tomar uma água e agora o Espaço Legislativo, você sabe, toda terça-feira nós abrimos um espaço para bater um papo com os vereadores. Ontem aconteceu a sessão extraordinária, a 13ª, né, Toninho? 13ª sessão extraordinária, e hoje o Toninho Correia vai bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre os requerimentos, indicações, sobre a participação popular, que está o pessoal mantendo, né, uma participação muito interessante, diferentemente de outras gestões, que era pouco comum nós vermos o plenário da Câmara Municipal, onde fica ali o espaço reservado para a população, sempre com pessoas. Bacana isso. Isso faz com que a população está demonstrando um interesse para com a cidade de Porto Ferreira, porque na verdade, quando você elegeu o seu vereador, é o seu representante, é a sua voz na Câmara Municipal, e eles não estão ali para falar em nome de si, mas em nome de toda a população ferreirense. Antes de cumprimentar o Toninho, isso não sai no ar não, pode ficar sossegado, viu? É só para você alertando que você tem que readequar o programa, viu? É interessante isso, não sai no ar. Beleza. Bacana. Então o Reinaldo Rocha... Assustei. Assustou, eu vi que você ficou até com o cabelo branco. Isso. Cabelo é do reflexo do cabelo do Toninho, por isso. Ô, Rei, o que nós temos para hoje, antes de cumprimentar nós temos o Toninho? arroz, feijão, para hoje? Pra comemoração. Hoje não tem nada de comemoração. A única comemoração hoje, Paulinho, exatamente às 3h08 da madrugada, você estava acordado essa hora? Tava. Começou a lua cheia. Tava, eu vi. Lua cheia. Então, nas próximas noites, você vai fazer serenata para Vanilda, aproveitando a lua cheia. Eu estava nesse horário, Reinaldo, por incrível que pareça... Não, olha horário... Estava num translado. Translado? É. Meu Deus, até medo de perguntar. Mas prossiga. Não é que eu estava aqui, infelizmente, no velório da mãe da Maria de Stefano. Fiquei sabendo. E durante a noite a gente acabou ficando, em virtude do trabalho hoje, não seria possível eu acompanhar o féretro, que saiu às 10 horas da manhã. Então nós ficamos ali com a Maria, o Ademir, né, a família, dando um apoio, que é a única coisa que a gente pode fazer, porque não tem palavras nesse momento de perda e de dor. Então, mas estamos ali só quem realmente passou por essa situação sabe o tamanho da dor que é. Não adianta, as pessoas que ainda têm a mãe e o pai têm uma noção do que é. Só ficarão sabendo, infelizmente, quando passar por isso. Muito bem, e aí eu acabei vendo a lua, realmente, eu vim até com o farol do carro apagado, porque estava tão claro a lua que não precisava nem de farol. Não deu aquela vontade de você virar lobisomem, não? Passou rápido, né? Passou rápido. Então tá certo. Já se foram 101 dias deste ano, restam 264 para o seu término, Paulinho. Toninho Correia, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde, Reinaldo, e boa tarde, ouvintes. Bom, ontem foi, como o Reinaldo falou, a única comemoração foi a lua cheia. Você gosta da lua cheia, né? Você já fez serenato na sua vida alguma vez? Rapaz, eu já fiz. Já fez? Já fiz. E você lembra a música que era? Do Roberto Carlos, Como é Grande o Seu Amor. Cara, tem um pessoalzinho, eu sempre andei com um pessoalzinho que era apaixonado por música. É, e essa serenata foi pra atual ou foi pra uma outra? Não, atual eu conheci em Descalvado, rapaz. Não fez nenhuma? As meninas daqui de Porto Ferreira, que hoje já são vozinhas. Vai ter pau em casa então, hein? Na verdade, mas ela sabe, a gente... Na verdade, ele estava acompanhando o grupo de pessoas e fez a serenata. Não, eu acho que não era especificamente a uma determinada pessoa, né, Toninho? Não, porque o meu coração já estava reservado para Elizabeth, né? Sem eu conhecê-la, né? Eu sabia que tinha
a minha pessoa querida tempos depois, né? Tá vendo? Já virou vereador. Já virou vereador. Com 101 dias, você aprendeu a ser vereador. Parabéns. Toninho Carlos Correia, o senhor? Sim, senhor. Só para marcar no Facebook, a gente está postando a sua foto. Bom, ontem aconteceu a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal, já teve uma sessão extraordinária também, mas antes de entrar nos assuntos pertinentes aí à SEI, porque acabou virando uma pauta, né, de quase todos os vereadores que utilizaram da tribuna, em virtude da semana passada, inclusive na terça-feira, o próprio Alan esteve aqui falando da SEI, daqui a pouquinho a gente vai entender. O Reinaldo, inclusive, falou: eu estava ouvindo em casa a sessão pela Rádio Comunidade FM e peguei esse pedaço, né? Exatamente. Explica aí o que você pegou. Eu entendi que houve um conflito aí, tava uma coisa errada, não estava batendo com outra, vão ter que consertar uma para depois voltar na outra. Isso. É como se fosse uma casa que estivesse fazendo uma reforma e o cara vai lá e fala: essa parede aqui não tem nenhum cano, não, posso quebrar? Pode quebrar. O primeiro telado esguicha água na cara dele. E foi me que deu essa impressão que aconteceu. Não, mas é fácil de entender. O regimento interno diz uma coisa e a lei orgânica diz outra. Mas pode isso, Arnaldo? Então, foi justamente por esta questão desse conflito de não poder, e penso eu, isso é a opinião do Paulo Carvalho, né, que está acompanhando as sessões camarárias, vamos dizer assim que foi um mal necessário. Precisou segurar para lá na frente não serem prejudicados e até, de repente, jogar na lata do lixo todo um trabalho de 90 dias, que é o prazo determinado, que pode ser até prorrogado. Imagine você trabalhar 90 dias. Nossa, lê tudo aquele calhamaço. Chega lá, vem um advogado, fala: tá vendo essa aqui? Tem conflito com essa? Acabou. Torna nulo tudo isso aí. É para ficar... não posso falar, né? Não. P pode. P pode. P da vida. Isso aí pode. Mas vamos falar um pouquinho antes de... Pois não. Fulo pode? Fulo. O que é fulo, Toninho? É furioso? É a mulher do furo, né? Fula. Rapaz, tem coisa que a gente fala que eu também não... Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Bom, ontem, além da SEI, depois a gente vai no finalzinho do programa, para as pessoas irem absorvendo essa informação. O que o Toninho tem de bom para falar para a gente? De indicações, requerimentos que você responde: olha, eu fiz isso, o prefeito atendeu ou não atendeu, ou está encaminhando, eu consegui verba, eu fui atrás do deputado. Porque nós falávamos aqui nos dias anteriores, Toninho, que por conta das eleições do ano que vem, talvez, né, os vereadores terão aí um argumento maior, porque os deputados querem mostrar serviço, querem estar nas cidades, porque eles necessitam daquilo que nós, cidadãos brasileiros, temos, que é o voto. Bom, a princípio, eu quero falar para os ouvintes, os eleitores do Porto Ferreira, que eu, Toninho Correia, quando abraçar um candidato para pedir o voto, é porque ele fez alguma coisa para Porto Ferreira. Eu não vou sair em campanha para esses deputados que caem aqui de paraquedas, levam 2, 3 mil votos e depois não voltam mais para Porto Ferreira. E a gente sabe como funciona a situação. Eu estou aí em contato com alguns deputados, inclusive do PMDB, algumas promessas que eu tenho certeza que vão se concretizar, né? E estamos trabalhando. Eu, quando for para casa de alguém, para algum eleitor que me conhece, vai saber que esse candidato que eu estou levando é que fez alguma coisa por Porto Ferreira. Bom, acho que isso é o papel principal do vereador, mesmo porque você está no partido, tem os deputados, alguns a gente sabe que até tiveram votos em Porto Ferreira, mas alguns só lembram da cidade nesse momento. Então acho que isso é importante para facilitar para nós eleitores, porque eu não conheço o deputado, mas eu conheço o Toninho Correia. E se o Toninho Correia, eu estou falando esse Toninho, pode ser o professor Sérgio que vem daqui, porque a gente conhece as pessoas que estão próximas da gente. Com certeza, com certeza. Então, se você realmente resolver assumir um comportamento de apoio a algum deputado, que seja então alguém que já fez ou que tem alguns projetos que fará para a cidade de Porto Ferreira. Com certeza. Já trabalhei para alguns
deputados que fizeram sim para o Porto Ferreira e ainda estão fazendo. Ô Toninho, teve alguém que você pensou que fosse, mas acabou não sendo? Sim, claro. Deu para entender bem a pergunta? Sim. Que nem você foi e não foi, né? É, mais ou menos isso. Olha, eu pensei que aquele cidadão que fez uma proposta legal, conseguiu uns votos, fosse fazer alguma coisa para o Porto Ferreira, mas na verdade ele só estava interessado no voto. E acabou não efetivando em ações para a cidade de Porto Ferreira. Tem? Tem. Você se decepcionou com alguém? Já, claro. Mas eu não vou. É lógico, nem estamos aqui para isso. Sim, com certeza. Mas com certeza você não vai falar mais desse cidadão para ninguém votar nele, né? Vou. Ah, vai? Mesmo quem não fez? Vou. Não, para quem não fez, exatamente. Eu esperava alguma coisa, não aconteceu. Aí você vai e fala, não vote nesse cidadão. Não vote. Bom, que susto. Eu pensei que não, eu vou falar para não votar nele. Para não votar. Ô Tony, e dentro do seu trabalho na Câmara Municipal, o que você... Porque já estamos aí há 101 dias. Dá para já fazer uma avaliação? Porque é uma data importante, 100 dias. São 100 dias de Inclusive o prefeito se comprometeu na próxima segunda-feira de fazer um balanço desses 100 dias. Ele já falou. E eu queria que você fizesse aqui para a gente, antecipasse, né, a sua atuação. Sim. O Toninho Corrêa, o que tem para falar para os nossos ouvintes de atuação do vereador Toninho Corrêa? Ô Paulinho, você viu como é que é a situação, a coincidência? Ontem, muito de nós lá falamos sobre o trânsito. Sim. Eu quero explicar para a população, principalmente aqueles que nos... Inclusive eu ia perguntar sobre isso, né? Então, aqueles que nos acompanham, e agradeço por nos acompanhar, e os que estão ouvindo agora, nós fechamos as nossas pautas, tudo na quinta-feira. Quinta-feira é o último dia de você levar suas indicações e seus requerimentos, para que saia no plenário na segunda-feira, tá? Então, na quinta-feira fecha tudo. Se você levar um pedido para o prefeito ou alguma coisa, não é para aquela semana, é para a semana seguinte. Então, na quinta-feira fecha. E na quinta-feira fechou, e no sábado aconteceu a fatalidade lá com a família do nosso querido Gideon. Gideon, um abraço, um beijo no seu coração. E também respingou no Ismael também, vereador também, que o carro era do Ismael, aqueles 2 carros lá, que faleceu uma pessoa, cunhado do Gideon. E coincidentemente, na segunda-feira, a gente só estava falando mais do trânsito, né, de Porto Ferreira, e eu fiz um pedido lá para fazer a sinalização de solo da Avenida Cristo Redentor e da Ângelo Ramos, que foi recapeado e não tem. Porque foram os motoqueiros que me pediu. Tem uns lá que, puxa vida, a gente não tem uma noção, né, de onde está a nossa faixa e de onde termina. Então eu fiz esse requerimento e pedi para o prefeito, né. E aí o Gideon também já tinha feito uma outra situação das entradas dos bairros. Bom, enfim, então houve toda aquela... Mas foi uma coincidência, rapaz, uma coincidência de nós estarmos pedindo alguma coisa para o trânsito e ter acontecido no sábado a fatalidade lá com a família do Gideon. Então, é umas coisas assim que a gente... Pode passar a falsa impressão de que aconteceu, né, a fatalidade e resolveram se mobilizar. Exatamente. Na verdade, a gente acompanha há muito tempo. Você deve ter ouvido falar isso já. Eu achava que vereador fazia... Isso eu tô fazendo um comparativo, tá? Você pensa que vereador não faz nada. Vereador está lá para dar voto de pesar, sugerir nome de rua, pedir para fazer lombada e pintar solo e pôr placa de sinalização. Eu até achei muito interessante a postura também do vereador Ismael, né? Que fez aquela colocação. Todos. Ontem, assim, de uma certa forma, todos foram muito bem nas suas falas. E vereador é para isso também, né? É para sugerir placa, é para pintar a rua. Com certeza. A gente vê o trânsito do Porto Ferreira. Hoje eu tenho um projeto, aliás, eu estou aguardando um projeto do trânsito, né? Para que eu leve para o meu deputado, né? Um pedido para que a gente haja... Na primeira participação que eu estive aqui, eu já tinha falado sobre isso, tá? E então a gente vai trabalhar em prol do trânsito, em prol da saúde, da educação, da segurança. Nós vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos falar com os deputados, levar ideias para o prefeito, tá? O que é bom do nosso prefeito Rômulo é que ele nos participa muito. A gente bate muito papo com ele. Eu, inclusive, agora, antes de vir para cá, eu liguei para ele sobre uma situação.
Poxa, Toninho, vamos marcar e tal, você entendeu? Então ele é aberto com todos nós lá, né? Então é isso também que faz a cidade e a gente se movimentar também, né? Sabendo que temos um apoio do prefeito também, temos os secretários dele hoje, não mais diretores, são secretariados agora, né? E a gente vai... Ô Toninho, ontem nós recebemos aqui a visita, né? A primeira vez que ele veio aqui como secretário, né? E foi o entrevistado, o Marco Aona, que é o secretário de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente. Uhum. E, logicamente, o assunto foi a tônica: buraco, galho, sujeira, pessoas que jogam lixo em onde não deve. Até nós até comentamos, né, Reinaldo? Sugerindo em alguns pontos onde tem bastante lixo e é impossível você fiscalizar tudo, e câmeras de segurança. Ele até achou válido, falou: Paulo, mas eu posso até resolver isso, mas aí o povo vai jogar lixo em outro lugar, né? Você acredita que no trânsito estamos enfrentando essa mesma situação, Toninho? Porque, veja bem, quando nós, né, eu falo nós porque eu sou habilitado, você também. Sim. Só o Reinaldo que não tem habilitação. Só de bicicleta. Mas ele conhece a legislação, mesmo porque ele anda de bicicleta e acaba sendo um veículo e que também está enquadrado na lei do trânsito, assim como o pedestre. Mas ele não sobe em calçada? Não, quando ele sobe ele vai a pé empurrando, que eu já vi, né? Não anda na contramão. Já me derrubaram 3 vezes com a porta do carro já. Não anda na contramão. O Reinaldo é um ciclista bem prudente. Obrigado. Né? E um pedestre também. Fico feliz bastante por isso, né? atencioso. Quando se não fosse eu falaria. Passa no caixa, depois eu te pago. Obrigado. E nós, motoristas, né, que somos habilitados, você sabe, por exemplo, numa rua que não tem sinalização, a preferência é de quem vem da direita. É uma rua onde não tem faixa de pedestre. O pedestre está ali e precisa passar, quer dizer, você tem que... Pedestre em primeiro lugar. Dar a preferência, embora não haja aí uma punição, né, que se você não respeitar, não tem. O Renato até se empolgou isso, né, ontem também na falando de punição. O próprio Ala também falou que tem que ter as questões de multa. Mas não depende mais de cada um de nós, Toninho. Pra que tem que ter, pelo amor de Deus, uma regulamentação que exige, olha, se você fizer isso, tem que multar. E agora, então, as vidas que são ceifadas precocemente por talvez desatenção ou falta de um discernimento, de compreensão do certo e errado. Na dúvida, para. Olha, você vai numa rua onde não tem sinalização, o que você faz? Você diminui, espera, porque você não sabe se o outro que vem vai passar ou não. Eu já tive com um menino, ele até sabe de quem eu estou falando, que ele deve estar nos ouvindo. Bom motorista, prudente. Aqui em Porto Ferreira ele entra nas ruas assim e tal. Nossa, eu tenho hora que eu estou gritando com ele. Em cidades de fora que eu já fui com ele, na carona, ele para em todas as ruas, ele tem uma calma, você está entendendo? Também eu acho que o motorista também tem um pouco mais de excesso de confiança, rapaz. Eu acho que não vai acontecer com ele. E aí onde que acontece as coisas, né? A pessoa tá lá, confiante, que, né, aqui nessa rua que não vira ninguém e tal. E isso pode acarretar num problema seríssimo. Aconteceu, olha, isso há uns 27 anos atrás, um acidente aqui em Porto Ferreira, não vou me lembrar a rua, mas é um cidadão que veio morar em Porto Ferreira durante uma temporada. Ele era de Araras. Até na época, Reinaldo, você deve lembrar, ele veio morar junto com o Padre Silmar. O Padre Silmar era recente aqui na cidade de Porto Ferreira e estava acostumado com Araras, que o trânsito já era maior que Porto Ferreira, né? Isso há 20 e tantos anos atrás. E resolveram sair numa lanchonete, ele com uma turma, depois foi embora, era tipo 2:30 da manhã. Ou seja, fez uma chamada roleta russa. Pegou a rua, que não era preferencial, e veio. Não é por quê? 2:30 da manhã? Você acha que vai ter alguém andando de carro na rua 2:30 da manhã? Mas se ele tá... O Paulinho tava hoje, né? Madrugada. Pois é, o que aconteceu numa bela esquina? Um outro entrou. Ele foi, graças a Deus, não foi nada fatal, mas houve um prejuízo material. Você acha que corresponde isso? O sinal tá piscando, não vai vir carro, vou passar. Eu conheço muito bem Porto Ferreira, nessa rua aqui não entra ninguém, dá tempo, confiança,
né? Tudo que é demais um dia é problemático. Bom, trânsito é uma situação que os vereadores estão pensando com carinho. Estamos, inclusive todos estão correndo atrás de alguma situação em Porto Ferreira. Eu mesmo já pedi lá o projeto lá pro Sérgio Momesso, pro seu Sérgio Momesso, pro Manu, pro pessoal lá. Assim que eu tiver na mão, já vou desembarcar em Brasília. O Toninho, ontem nós falávamos sobre isso e o Marco até concordou, né, de se fazer algum trabalho, talvez institucional, campanhas educativas com os alunos, com a escola. Em Pirassununga, inclusive, tinha alguns projetos nesse sentido, de levar as crianças. Tinha até aquele parquinho ali no centro da cidade, com faixinha de pedestre, quer dizer, ensinando as crianças. Será que não seria um dos... Porque eu acho que a nossa geração já está meio que condenada, né? Não, é sério. Reinaldo. Tá com o pé na cova já. Condenado no sentido, porque você disse que cavalo velho não pega freio, né? Eu acho que cavalo velho que pega freio. Nem anda. É? Não, mas aí que tá, mas ele perde o reflexo, enfim, o que eu quero dizer é na educação. Ah, sim. Eu acho que a questão do trânsito, ela é cultural. Ou seja, é da cultura de um povo. Né? Eu vi uma reportagem uma vez, não lembro o canal, que o pedestre, só pelo fato de pôr o pé na rua, o motorista já para. Eu já vivenciei Independente se tem faixa ou não. Um país lá da Europa, que agora não me recordo o nome. Ontem foi falado muito. Não é país da Europa, o Reinaldo. Agora, teve aqui uma no Porto, época, se você colocar o pé na faixa... ele passa em cima do seu Sabe pé. onde acontece muito isso? Na Praia Grande. Sabe Você onde fica acontece sem pé. muito isso? Eu fui... Aí o que acontece? O motorista para, só que o motoqueiro não para. Ele te pega na outra ponta. É duro. Esse é o perigo. Esse é o problema X da questão. E é rapidinho, E né? também tem o caso do famoso gentileza gera gentileza. Sim. Certa ocasião eu fui daqui para lá na Nelson Pereira Lopes, parei ali na esquina da Dona Balbina com a Nelson Pereira Lopes, na esquina da Vila Rica. Tadeu, passo aí para receber depois. Eu fiquei nada mais, nada menos que 5 minutos. Eu, uma senhora com uma criança do lado e um senhorzinho mais velho do que eu. Tinha uma fila de uns 60, 70 carros. Ninguém segurou a fila. Puxa Pois vida. passou 70 carros pra gente atravessar. Aí numa outra oportunidade um prefeito esteve aqui, eu comentei com ele, ele falou que o estudo ali não comportava um parelhinho chamado semáforo. Então, é um sonho de todo mundo, um semáforo Incrível, ali, né? Eu fiz cara. um pedido sobre... Incrível. Ô Rômulo, põe semáforo ali pra gente. Então, mas veja bem como é que é Puxa. as questões. Inclusive o semáforo ali da Avenida Engenheiro Nicolau está virando polêmica por conta disso, que estão fazendo algumas análises, né, alguns testes, deixando ele piscando só no amarelo para fluir o trânsito. Uns concordam, outros discordam. Quer dizer, Eu acho que na avenida, papo de leigo que nem tem CNH, tá? Deveria ser feito a mesma coisa que foi feito aqui no entroncamento da Ferreira de Azambuja, o General, Vicente Joaquim José de Araújo. Ali no famoso parquinho. Famoso parquinho. Ali uma vez, se eu me lembro, eu era garoto ainda, já faz tempo, hein? Chegou a ter semáforo Deve ali. ter uns 400 mil semáforos bonde ali. também, né? Na época Você entendeu? dele, né? Chegou a ter bonde, né? Não, era Cadê? cavalo ainda. Não existia motor elétrico. Tinha uns 400 semáforos ali. Tiraram, fizeram lembro. aquela rotatória bem feitinha, não deu mais problema. Poderia ser feito lá na avenida isso também. Por que não? É porque a entrada da cidade? Não sei, eu não sou técnico. Tô achando que time que ganha não se mexe. Mas deveria fazer um teste. Ali eu... Você entendeu? O trânsito flui. A única coisa ruim, na minha opinião, daquilo ali, é que o canteiro central plantou umas árvores que vão ficar grande. Não vai dar para você ver do outro lado quem tá fazendo ali o balão. Aí vai dar problema. Então aquele canteiro central tem que ter uma vegetação rasteira para que todo mundo veja todo mundo. Esse é o segredo. Não, além dessas 2 árvores que plantaram ali, colocaram 2 placas, não sei do que agora não me lembro. Com o tempo aquilo ali vai fechar. Você vai fazer a curva no balão, uma curva literalmente fechada, sem saber do outro lado. Sem saber o que está acontecendo do outro lado. Então é interessante ver isso também. Muito bom. Muito boa a visão. São observações. Eu, quanto ao... Desculpa, Paulinho. Quanto ao semáforo no Vila Rica, eu sou favorável. Porque desafoga faz aqui tempo, também. hein? Aqui na... Professor Sérgio provavelmente chega.
na Loca do Peixe ali, como é que chama aquela rua ali da Odebrecht ali? Desafoga ali também, na esquina do Bazar São Pedro. A Nelson Pereira Lopes com a João Salgueiro. Com a João Salgueiro. Ali desafoga também, porque olha ali que tem hora que faz fila até na outra esquina de carro para esperar os outros carros passarem. Entendeu? Então, eu acho que ajudaria muito. Bom, são questões e o que eu quero chamar a atenção dos nossos amigos ouvintes é que a vereança, isso de um modo geral, né, porque o Toninho está aqui, mas todos os vereadores estão de parabéns nesse quesito, porque estão atentos a esse clamor popular. Inclusive a população está indo, com certeza essas demandas devem chegar, né, para vocês, sim, assim como a indicação de repente de uma determinada rua, a colocação ou implantação de uma lombada e outras ações, buraco, sujeira, enfim, todos os tipos de ações, porque como eu disse no começo da nossa conversa, Toninho, o vereador ele foi eleito para ser a voz da população. Certo. Talvez tenha algumas ações que o vereador Toninho possa até discordar. Mas se um grupo de pessoas vem procurar e pede para você interceder, você vai ter que ser voz. Sim. Entendeu? Eu não posso chegar e usar a tribuna para falar. Eu tenho que usar um vereador. Eu falo, vereador, eu queria que o senhor falasse, porque de repente os 11 depois numa discussão, por isso que se tem isso nas sessões, não é? Em discussão, quer dizer, ninguém vota nada sem antes discutir e abrir o espaço, e se os 11 vereadores quiserem usar a palavra, eles poderão, para discutir um requerimento. A indicação e o requerimento, por menor que seja, ele é muito importante. Eu não sei se você percebeu, Paulinho, e quero chamar a atenção de todo mundo para isso, que de todo mundo lá, de todos os vereadores, são feitos requerimentos, não fica só num bairro, 2 ou 3 bairros. Eu escolhi a Vila Maria, por exemplo, né? Que nem o Kika lá do Centenário. Nada, ele faz requerimento para a cidade toda. Para a cidade toda. Porque aqui não tem voto distrital, né? Não tem. Você foi eleito para ser vereador da cidade. Exatamente. Eu, por exemplo, eu fiz para Aníbal, fiz para Vila Sibila, fiz para o Jardim Daniel, para a Vila Daniel, para o Primavera. Então a gente anda na cidade, trabalhamos, eu converso com todo mundo. Tá? Eu vou na casa dos meus amigos, eu tenho amigos, graças a Deus, em quase todos os bairros da cidade. Chega lá, sempre tem um. Toninho, vem aqui ver uma situação. E a gente vai lá, eu vou com a maior satisfação do mundo atender o eleitor, atender o amigo, para que a gente consiga também, né, saber quase que tudo na cidade, né? Esse é o meu tempo. Depois desses 100 dias como vereador, você está se sentindo como? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Ou, vou tentar a reeleição. Tentar a reeleição... É cedo ainda, eu sei disso. Mas depois de 100 dias, como é que tá a sua cabeça? Rapaz, eu tô muito feliz. Porque algumas indicações minhas... Bacana. Já está fruindo. Alguns pedidos para o deputado. Eu só não vou falar o nome dele ainda porque não veio, mas... ligo cobrando. Não, já está em E tudo na vida aprende-se fazer fazendo, né? Por exemplo, você está aprendendo a ser vereador sendo vereador. Não tem outra saída, né? Reinaldo, eu fiz uma indicação para que a gente possa fazer um projeto em cima disso. Não sei se o Paulinho viu na sessão na 9ª sessão, se eu não me engano. Depois eu vejo. De um pronto-socorro infantil. Você chegou a ver lá? Sim. Já imaginou onde foi o PA ali, onde foi o pronto atendimento lá, se tornar um pronto-socorro infantil? Boa ideia. Mas antes de eu fazer essa indicação, eu liguei pro Danilo, e lá em São Paulo, eu falei para ele, poxa vida, Tony, muito bom, tá? Então a gente já tá correndo atrás também. Já imaginou se o Toninho Correia, junto com o prefeito Rômulo Ripa e os outros vereadores que eu pedi um apoio, conseguimos isso para Porto Ferreira? Um pronto-socorro infantil aqui na região não tem. Não tem, eu desconheço. Você vai tirar a mãezinha que sofre tanto com aquela criancinha no colo lá de dentro do pronto-socorro, que é uma muvuca, né, Paulinho? Tem hora ali, né? Ou às vezes a criança vai lá de um resfriado, de uma... De repente só separar, né? Obviamente que o atendimento do pronto-socorro atende todo mundo. Assim quando a maternidade foi construída em Porto Ferreira, que até então não tinha, era no hospital, tudo junto. Né? Talvez aí uma ala de pediatria, né, para que não haja
esse envolvimento contaminação, né? Exatamente. Contaminação. É. Porque a criança vai lá tratar de uma diarreia e acaba pegando uma pneumonia, por exemplo. Então. Né? E o pronto-socorro infantil, o que vai ter? Um pediatra lá. Direto. Não vai ser um clínico geral que vai pegar a criança para depois ver se precisa chamar o pediatra ou não. O pediatra vai estar lá. E a mãezinha vai se sentir segura, vai se sentir mais confortável, né? Porque é duro. O importante do vereador nesse quesito é não desistir da ideia. Se no primeiro momento não conseguir aprovação, não tem dinheiro, não desista. Vai colocando isso em pauta o tempo todo, cara. Porque se a ideia é boa, se o projeto é bom e às vezes no presente momento é inviável por questões de dotação orçamentária, são 4 anos que você está trabalhando. Vamos mantendo isso que o Reinaldo falou, importante. É verdade. A chama da ideia acesa, né? Dúvida, e vamos... Ô Toninho, você vê que quando a conversa tá boa, o tempo passa, meia hora foi rapidão, não deu tempo nem da gente argumentar muitas questões. Só para finalizar, que o Sérgio já está aí para a segunda meia hora, a gente estava falando de SEI. Para chegar nessa conclusão, né, da SEI, de ter que retirar, porque teve parecer jurídico, inclusive o Miguel explanou, o Alan explanou, quase todos os vereadores falaram. No seu entendimento, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender claramente e não precipitarem no seu julgamento de achar que foi uma manobra política para evitar, você que está ali no dia a dia com todo mundo, como é que você sente isso? Deixa claro para o nosso ouvinte, não foi manobra política. Não foi manobra política, a SEI vai acontecer. Você entendeu? Ela só deu uma atrasada, né? Só aconteceu um atrasamento na situação, mas ela vai acontecer. Isso por uma medida corretiva, por quê? Para que lá na frente, como você já deixou bem esclarecido, lá na frente não tivesse um problema com isso. Porque aí podia anular toda a situação que foi feita, perder todo aquele tempo, né? E matar o desacordo é o quê? Entre a lei orgânica do município e o regimento interno. Prevaleceu, no caso da Constituição da SEI, o regimento interno. Não, prevalece nesse caso sim, mas a lei quando foi adotado a SEI, foi pelo regimento interno. O regimento interno. Mas o que acontece? O Miguel é um belo presidente, cara. Inclusive, tem que parabenizar muito o Miguel. Ele é um cara também humilde, que, né? Aceita... E foi ler, foi estudar. Foi, sim. Então, e se eu não me engano, foi o regimento interno que foi feito em 1 semana e meia. Que ele falou que eles tiveram que voltar rapidamente, não respeitando o prazo, e acabou, talvez, por inobservância dos tempos, de forma equivocada com a lei do município. E graças a Deus que com a SEI não aconteceu isso, porque no movimento lá foi descoberto essa divergência, não foi um erro nosso, mas né? É um conflito, na verdade. Foi um conflito. Então, para que não tenha problema lá na frente, que não tenha discussão, perfeito. Foi feito ontem um requerimento para que mudasse a lei orgânica. Então o que acontece? Vamos supor, eu vou lá e faço dou uma entrada de uma SEI contra qualquer coisa lá, e eu não vou ser o presidente. Se eu dei entrada como vereador... Que é o que reza a lei orgânica. Perfeito, então. Toninho, obrigado mais uma vez por ter vindo, sucesso para você, parabéns aí por esses 100 dias no Legislativo Feirense. Você sabe que a gente tem sempre um espaço aberto para que você possa utilizar esse microfone para responder o clamor da população feirense. Tá. Paulinho, Reinaldo, eu quero agradecer vocês por a abertura aqui no espaço da comunidade FM, né? E convidar a população em geral para que vá ao plenário lá, que vai à Câmara lá, para que possa, né, ver o que está acontecendo, sentir de perto o nosso trabalho. Segunda-feira, 8 horas da noite, né? Das 8 às 10, às 11, nós estamos lá. Temos horário para entrar, mas não para sair. Você já viu lá a pergunta, até tinha no regimento interno uma obrigatoriedade que teria que acabar às 10 horas, né? Isso em outras sessões que a gente tem acompanhado. Cortavam no meio. Cortavam no meio, mas agora está tendo um entendimento e até de ser aprovado no próprio plenário, né? Que o presidente sempre leva para a decisão do plenário. Olha, se permitir, vamos tirar o intervalo, vamos continuar, vamos votar todas as matérias. Bacana. Sucesso para você, parabéns mais uma vez e até uma próxima oportunidade, Toninho. Obrigado a todos. Reinaldo Rocha.